Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet. Olha, meus endereços telemáticos são o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Se você colocar @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919, vai lá nos meus endereços, tá bom? Chega lá, inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Aqui são notícias gratuitas para você que me segue. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de 23 de janeiro de 2024, terça-feira. A fase da Lua, que começou no dia 18, é quarto crescente. Muita gente corta o cabelo de acordo com a Lua, tem uns que plantam determinadas culturas conforme a fase da Lua, e tem também aqueles que fazem a dieta da Lua para perder um pouquinho de peso, hein? Tem muitos brasileiros acima do peso, necessitando mesmo de uma dieta, hein? Agora eu não sei se a dieta da Lua é boa ou não é, eu nunca fiz, eu já fiz várias dietas, mas não fiz dieta da Lua. Eu lembro que eu fiz uma chamada dieta de Beverly Hills. Essa foi a melhor que eu já tive. Perdi bastante peso. Ela é baseada mais ou menos em frutas e legumes. Bem, vamos lá a outras informações desta terça-feira. Fase da Lua, então, quarto crescente. Estão se passando 23 dias do ano, faltando 343 dias para terminar 2024. Estamos no ano bissexto. O ano bissexto é de 366 dias. Isso por quê? Porque o mês de fevereiro tem 29 dias e normalmente ele vai até o dia 28. Assim, quem faz aniversário em 29 de fevereiro tem a chance de comemorar agora em 2024. Depois, só daqui a 4 anos. Então, ano bissexto com um dia a mais que acontece no mês 2. Estamos na terceira semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. Alguns santos de devoção dos católicos neste dia 23 são estes: São Severiano, você já ouviu falar de São Severiano? São Ildefonso, tem um amigo que se chama Ildefonso, e Santa Áquila. Comemoração do mundo secular, é Dia Internacional da Medicina Integrativa. Deixa eu falar para você também sobre a questão religiosa, porque é preciso que nós nos espiritualizemos sempre. É preciso congregar, é preciso honrar a Deus, louvar a Deus no templo, na igreja. Então eu vou passar para você, né, que nesta terça-feira, dia 23, tem às 19 horas celebração na Catedral de Colatina. Celebração eucarística. Será presidida pelo padre David José Langa Lopes. Se você precisar de mais informações, entre em contato com a Secretaria Paroquial. Ok? Amigos e amigas, vamos a mais notícias gratuitas para você. Eu tenho aqui, neste momento, no meu endereço eletrônico, @Paulo Roberto Maciel Maciel, notícias do mercado econômico, hein? Atenção! Acesse aí então o blog, o YouTube, Facebook, Instagram, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade e difundirmos as notícias positivas e sensatas. Porque tem muito órgão de imprensa extremista e que só traz notícia de interesse próprio, fazendo sua cabeça. Aqui não. Notícia para você gratuita, lúcida. Notícia
lúcida, porque é picardia, né? A gente fica ouvindo canal que quer passar mensagem subliminar para nós, né? Vamos lá então. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café é a principal commodity agrícola capixaba. Preços de fechamento dos negócios, dia 19 de janeiro de 2024. O Arábica Bebida Dura, R$ 951. O Arábica Bebida Rio, 838. Conilômbica Corrida tipo 78, R$ 784 a saca. É o produto em grão no atacado. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar teve baixa de 0,08%, cotado a R$ 4,92. Também no dia 19, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,2%, a 127.637 pontos. Mega Sena acumulada tem prêmio de 38 milhões. Olha, o próximo concurso da Mega Sena, 2.679, ocorrerá nesta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. A estimativa de prêmio para a faixa principal é de 38 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, no horário de Brasília. Na casa lotérica ou na internet, você faz o seu jogo. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, que é o valor novo após o aumento de mais de 10% em 2023, no início da nova era petista. Eles adoram aumentar produtos, impostos. E o concurso 2678, realizado no sábado, dia 20, não teve acertador na faixa principal. Os números sorteados foram 10, 13, 16, 18, 37 e 54. A quina teve 76 ganhadores, com prêmio individual de R$ 41.657. Os 5.455 acertadores da quadra têm direito a R$ 829. A arrecadação total somou R$ 54.912.000. Violência no Brasil continua, inclusive contra as forças de segurança, contra a polícia. Brasil realmente numa fase difícil na segurança pública em 2023 e agora 2024. Policial militar é morta por criminosos em distrito paulistano. Olha essa notícia aqui, repercute bastante, porque uma policial é para defender as pessoas e não para morrer. Uma soldado da Polícia Militar de 30 anos de idade chegava à sua casa numa motocicleta no distrito de Parelheiros, zona sul de São Paulo, e foi alvo de criminosos, infelizmente. 2 meliantes, também numa motocicleta, a abordaram, roubaram sua arma e a feriram. A policial foi derrubada e baleada. Posteriormente acabou socorrida, mas não suportou os ferimentos e faleceu. Os assassinos fugiram. O caso se deu no período noturno na Grande São Paulo. Triste, né? Nosso Brasil, como está, quantos policiais morrendo. Há pouco tempo, um policial morreu e foi morto, inclusive, por um preso beneficiado com a saidinha de fim de ano. Isso aconteceu em Minas Gerais. Agora, em São Paulo, uma PM, uma mulher, né, que atua na Polícia Militar, foi alvo de bandidos. Terremoto atinge norte do Brasil, é o maior da história. Um terremoto de 6,6 graus de magnitude na escala Richter atingiu a região norte do Brasil em 20 de janeiro de 2024. O fenômeno aconteceu às 18h31, horário de Brasília, entre Ipixuna, no Amazonas, e Tarauacá, no Acre.
O epicentro se deu a 600 quilômetros de profundidade. Foi o maior tremor de terra da história brasileira. Olha, gente, 6,6. Não é fácil, hein? Não sei como não houve danos assim consideráveis. Banhistas são atingidos por raio e mulher morre em São Paulo. Uma mulher morreu e 7 pessoas se feriram após serem atingidas por raios no município de Praia Grande, litoral do estado de São Paulo. O caso se deu no dia 20 de janeiro de 2024. No dia seguinte houve o velório dessa senhora que era mais ou menos da faixa etária de 60 anos. Resultados do Campeonato Carioca, o Cariocão, e também do Campeonato Paulista, o Paulistão. Vamos lá. Segunda rodada do Campeonato Carioca. Sampaio Correia 2, Vasco da Gama 0. Vasco começou mal, hein? Nova Iguaçu 1, Flamengo também 1, empate. O Flamengo poderia ter ganhado esse jogo, hein? Botafogo fez o seu dever de casa, venceu o Bangu por 2-0. O Fluminense também fez, venceu a Portuguesa por 2-1. Resultados do Paulistão. O Palmeiras, o Verdão, não conseguiu passar do empate de 1-1 com o Novo Horizontino. Então era preciso vencer, mas empatou. Tem essas coisas. Já o São Paulo venceu o Santo André por 3-1. O Botafogo de São Paulo perdeu para o Santos por 1-0. Água Santa, hein? Esse time do Água Santa se deu bem. Venceu o Bragantino por 1-0. O Timão, o Corinthians, também fez 1-0 no Guarani. Agora vamos falar de guerra no Oriente Médio. Os embates prosseguem, porque Israel tem que defender o seu território. Ali é Israel contra todos os vizinhos, porque todos querem acabar com o Estado judeu. É uma pena que esse pensamento árabe persista, de querer acabar com o Estado judeu. Então vamos lá, entre os episódios envolvendo a guerra no Oriente Médio, depois que no ano passado o grupo terrorista árabe palestino Hamas invadiu o território judaico, Israel atacou em 20 de janeiro de 2024 a capital da Síria, Damasco. Na cidade há militares do Irã, sendo que 4 ou 5 iranianos morreram. O país sírio abriga também o grupo terrorista Jihad Islâmica Palestina. Ainda no sábado, o sul do Líbano foi atacado, visando abater integrantes do Hamas ou outro grupo terrorista chamado Hezbollah, que se encontrava no local. Aliás, está sempre ali naquele local, rodeando o Estado de Israel. Dias antes, um objeto aéreo caiu sobre uma escola no sul israelense. Meu Deus do céu, eles não param de atacar Israel. Nave do Japão pousa na Lua. O Japão enviou o módulo de pouso inteligente à Lua. A espaçonave conseguiu realizar um pouso eficaz do satélite. É o 5º país a chegar à Lua ao lado dos Estados Unidos. E também Rússia, China e Índia. O Japão conseguiu esse feito agora em janeiro de 2024. Vamos falar da chuva agora, porque a chuva tem atingido o Espírito Santo e vários outros estados. Chuva forte em Colatina, hein? Na noite do último sábado e também no domingo, dias 20 e 21 de janeiro de 2024, por volta das 20 horas, choveu forte em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, com raios, trovões e ventania de moderada a média. A precipitação pluvial chegou depois de dias seguidos de forte calor,
inclusive à noite, quando ventiladores ou ares condicionados seguem ligados sem parar. Os colatinenses que já estão acostumados com a quentura andam estranhando as temperaturas altíssimas do verão 2023-2024. Só no sábado choveu mais de 30 milímetros em território colatinense, derrubando muros, causando problemas em telhados e deixando outros danos. Porque é difícil você enumerar todos os danos. Tem residências que as pessoas nem informam, mas sabemos que telhados, casas com paredes sem reboco, sem o revestimento, estruturas frágeis, tudo isso sofre um impacto. A chuva chegou também a outros municípios espírito-santenses, inclusive na Grande Vitória. Até os terminais de ônibus de Itaparica, em Vila Velha, onde a lona de cobertura foi destruída, e Campo Grande, em Cariacica, foram atingidos. Ruas ficaram alagadas e teve até carros submersos, pois foram abandonados diante da intensa quantidade de água. Houve quedas de energia elétrica em algumas regiões. Vamos falar de espiritualidade para melhorar a nossa situação? Vamos pensar em Deus. O padre diz que é preciso arrepender-se e transmitir a palavra. Na missa do terceiro domingo comum, presidida pelo padre José Valdeci Romão, no sábado à noite na Catedral de Colatina, foi informado que a liturgia daquele dia, tratava do Domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco para o dia do domingo da terceira semana do tempo comum. Trata-se de um convite à conversão. O padre Valdeci disse que o tempo da quaresma é um tempo privilegiado para a conversão. Mas o ano inteiro é tempo de conversão. A vida toda nossa é tempo de conversão, né? A primeira leitura mostrou Jonas sendo chamado para pregar em Nínive. Num primeiro momento ele se recusou, achando que o povo ninivita já estava perdido, mas Deus insistiu e ele passou por uma aventura até que começou a pregar. E aconteceu que, dos maiores aos menores, todos fizeram penitência, se arrependendo dos pecados. E Deus livrou a cidade da destruição. Para o sacerdote, nos nossos dias, era preciso vir um outro Jonas para pregar, pois muitos estão postergando a conversão. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo diz aos coríntios que o Senhor logo virá, e por isso é preciso não dar valor às coisas do mundo, e sim colocar o coração em Deus, voltar-se para as coisas do alto. Tem muitas pessoas materialistas, com valores terrenos, seculares. Parece que só pensam em Deus na hora da missa. Jesus Cristo convoca todos ao arrependimento e para crerem no Evangelho, a fim de que o reino de Deus aconteça entre nós. Deus criou o ser humano num espaço paradisíaco e houve o pecado. Aí tudo se degringolou, não é? Por isso, agora não basta arrepender-se, mas é necessário seguir Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20, Jesus chama Simão, ou Pedro, André, Tiago e João. E hoje ele chama também a mim, a você, a todos. É preciso conversão, ou seja, colocar nossa vida, nossa família, pai, mãe, filhos, a serviço do Evangelho. O padre indagou: o que você faz na sua família para que o reino de Deus esteja entre nós? À medida em que vamos nos convertendo, o reino vai acontecendo com o testemunho e a pregação da palavra. Isso é importante, hein? Pregar a palavra, disseminar aquilo que é bom, o amor de Cristo.
Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram, Facebook, notícias gratuitas para você. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Aqui você pode utilizar à vontade, de preferência dando a fonte, né? Olha, pesquisei lá no blog do Paulo Maciel, porque a gente aumenta a nossa visualização. Déficit primário de 119 bilhões e 400 milhões nas contas do governo federal nessa nova era petista. Isso em dezembro, de 2023. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou a estimativa preliminar do resultado primário das contas do governo federal no mês de dezembro de 2023. A previsão é de um déficit primário de 119 bilhões e 400 milhões de reais. A despesa total chegou a 302 bilhões e 600 milhões de reais, com um salto, uma subida de 72,4%. O aumento expressivo das despesas na era petista em dezembro em relação ao mesmo mês de 2022 foi impactado pelo pagamento de créditos extraordinários. A receita líquida após as transferências legais e constitucionais registrou crescimento de 3 bilhões de reais, 1,7%. Também houve aumento nas despesas obrigatórias com controle de fluxo. Em relação às despesas no acumulado de 2023, o governo central teve um déficit primário de 234 bilhões e 300 milhões de reais. Um déficit primário, 234 bilhões e 300 milhões de reais, revertendo o superávit de 59 bilhões e 700 milhões de reais obtido em 2022, na era do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Portanto, superávit com Jair Bolsonaro, déficit na nova era petista. Gente. E tudo isso, esse déficit aí, é por muitos gastos. Muitos gastos. A receita total teve uma queda real de 2,9%, equivalente a 72 bilhões e 300 milhões de reais, fortemente impactada pela queda na arrecadação das receitas não administradas pela RFB, a Receita Federal do Brasil. Estas apresentaram um decréscimo de 21,1%, redução de 86 bilhões e 600 milhões de reais. Aquelas administradas pela Receita também tiveram uma queda de 1,1%, equivalente a 16 bilhões e 500 milhões de reais. No mesmo período, a despesa total cresceu 247 bilhões de reais, 12,9% no acumulado de janeiro a dezembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. Olha, números de gastos, de despesas aumentando, e eu não vejo a mídia mais poderosa falando alguma coisa, né? A mídia cooptada não fala nada, né? Petistas aumentam o número de empregados públicos. Olha, o governo federal, na nova era petista, encerrou o ano de 2023 com 572 mil funcionários públicos civis. Os dados constam do painel estatístico de pessoal. O número indica 6.874 servidores a mais que o registrado em dezembro de 2022, quando o Brasil era administrado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em 6 anos, é a primeira vez que há esse aumento. Os órgãos que mais receberam contratados foram Institutos Federais de Ensino Superior e Ministério da Saúde. Segundo o site Poder 360, os governos petistas sempre aumentaram o quadro de empregados públicos, enquanto os outros reduziram. Os funcionários públicos de todas as esferas e de todos os poderes somam 11 milhões e 300 mil reais, ou
12,45% da população, dados de 2021. Olha, lojas cheias para a compra de material escolar. Já está sendo comum ver pais com filhos em lojas de materiais escolares de Colatina. O motivo é a aquisição de cadernos, lápis, canetas, mochilas, entre outros itens utilizados em sala de aula. É uma preparação para o início do ano letivo de 2024. Em 5 de fevereiro começa o ano letivo da rede pública estadual no Espírito Santo. E o carnaval já é destaque também nas vitrines. Vitrines de algumas lojas colatinenses exibem produtos utilizados por foliões no carnaval, que neste ano terá o seu dia principal em 13 de fevereiro, terça-feira. Máscaras, fantasias e fitas coloridas são artigos expostos para venda aos foliões e folionas. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Nós temos o endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao blog, o blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai ao YouTube, que é um canal muito acessado, vai ao Instagram, que é mais ou menos, e o Facebook, que também tem uma boa presença de seguidores. Mais de pelo menos 5 mil seguidores estão inscritos no Facebook. No YouTube, mais de 8 mil. Então, a gente espera que vocês continuem compartilhando, se inscrevendo, dando like, para aumentarmos nossa rede de amizade. Atenção, agora vamos às notícias políticas. Michele Bolsonaro vai processar petistas ofensores, aqueles que são ultra-esquerdistas. A ex-primeira-dama do Brasil, esposa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, informou que irá processar integrantes radicais do PT, o Partido dos Trabalhadores, por ataques e ofensas proferidos contra ela. Uma mulher petista chegou a dizer que era preciso destruir Michele, classificando-a até como liderança de maior articulação que Jair Bolsonaro, que pode vencer os petistas em eleições. Meu Deus do céu. Uma petista radical dizendo que tem que destruir Michele. Meu Deus. Numa outra postagem, colocaram Michele e Bolsonaro seminus, como se estivessem sendo presos. Os ultra-esquerdistas marxistas não têm limites ao destilar o seu ódio contra representantes do espectro político da direita. A decisão de Michele de processar os petistas ofensores foi tornada pública em 14 de janeiro de 2024. Petistas anulam isenção fiscal de líderes religiosos. Mais uma ação contra os cristãos, hein? Olha, a gestão petista federal do Planalto, do Palácio do Planalto, essa gestão que está aí, infelizmente, né, em sua nova era, anulou a isenção fiscal concedida para líderes religiosos no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, criticou a medida tomada pela Receita Federal em 17 de janeiro de 2024. Ela disse que já tinha avisado que a perseguição dos esquerdistas e comunistas viria, e começou com essa anulação de benefício para os pregadores da palavra de Cristo. Lembrou que já há países ultra-esquerdistas do continente americano onde lideranças cristãs são presas e expulsas. É o caso da Nicarágua, onde católicos estão sendo expulsos do país ou presos numa grande perseguição. País ultra-esquerdista como aqui. Esse
governo no Brasil em 2023 e 2024. A senadora Damares, que é evangélica, enfatizou em seu endereço telemático X ou X, antigo Twitter, que o Coliseu em Roma não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Portanto, aqui e agora, nada vai deter o povo da cruz. Meu Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, haja, meu Deus, no nosso Brasil. Não sabemos o que será no futuro, porque os homens que deveriam tomar atitudes não tomam. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba horário de missa, horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 Operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Para Clara, no Facebook, ok? facebook.com/Para Clara. Telefones 0 Operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507 2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário 0 Operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266.
Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa, né? São vagas disponíveis nas firmas da região, vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, você vai ao blog, que tem o endereço próprio, repórterpaulomaciel.blogspot.com, vai ao YouTube, o canal muito acessado, Paulo Roberto Maciel Maciel, tem o Facebook e tem o Instagram. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, para nós aumentarmos nossa rede de amizade. São notícias gratuitas para você aqui nos meus endereços eletrônicos. Notas imperiosas. Ministério Público Federal quer cotas para transexuais. Olha, eu não sabia disso. Até transexuais tem que ter cotas. Já tem o quê? Para pessoa de cor preta, né? Tem para deficiente. Não sei se tem para indígena também. Mas essa de transexuais eu não sabia. Uma situação nova para mim. E eu sou um repórter com mais de 40 anos de atividade. O Ministério Público Federal, o MPF do Brasil, pediu a inclusão de cotas para pessoas transexuais, também chamadas transgêneros, em um edital de concurso unificado. O órgão quer 2% das vagas do cargo de auditor fiscal do trabalho para esse segmento. A justificativa para o benefício é que o país é signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância, e isso daria respaldo jurídico. Olha aí. Bem, é situação aí para a justiça resolver, sei lá, quem pertence à equipe do concurso, não sei como fica. É uma decisão do MPF, Ministério Público. Brasileiro que ganha 2 salários mínimos pagará imposto de renda em 2024 nessa nova era petista. A União Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, você já ouviu falar desse órgão? Ele existe. É o Unafisco. Em campanha para a atualização da tabela de isenção do imposto de renda, alertou que quem ganha 2 salários mínimos passará a pagar o imposto de renda neste ano de 2024. Uma análise da entidade aponta que a correção do salário mínimo impacta diretamente a faixa de renda antes considerada isenta. O presidente da Unafisco, Mauro Silva, disse que o aumento de 10,16% no salário mínimo em 2024 elevou os ganhos para quem recebia até 2 salários mínimos anteriormente, R$ 2.640, passando para R$ 2.824. Como a gestão petista federal do Planalto, nesta nova era, não corrigiu a tabela de isenção, essa parcela dos cidadãos volta a ser tributada, 2 salários mínimos. Presidente da Argentina, Javier Milei, diz que capitalismo é a única ferramenta para combater a miséria, e não o socialismo, o marxismo, o comunismo.
Em sua primeira participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente da Argentina, Javier Milei, informou que o capitalismo, com seu livre mercado e comércio, é a solução para a pobreza no mundo, criticando assim o famigerado socialismo-comunismo. Para o líder político sul-americano, o capitalismo é a única ferramenta para dar fim à miséria dos povos, ou seja, a fome e a pauperização das pessoas. Ele enfatizou que o Ocidente corre perigo, pois muitos governos abraçaram o coletivismo em vez da liberdade. É verdade, o socialismo, o comunismo avança de uma forma muito visível nos países do Ocidente. Não acontece isso no Oriente, mas no Ocidente é de uma forma muito visível. Que eles não, parece que não percebem, têm a cabeça petrificada, empedrada, e não percebem que estão no caminho errado. Economista Javier Milei citou o próprio país como exemplo, dizendo que quando passou a seguir ideias do coletivismo, a população argentina passou a empobrecer sistematicamente e hoje está no 140º lugar no mundo. Por outro lado, quando adotou o modelo de liberdade econômica, por volta de 1860, em 35 anos se tornou uma potência. O discurso foi proferido em 17 de janeiro de 2024. Agora essa notícia aqui, líder da oposição no Brasil é alvo de ação da Polícia Federal a mando de Moraes. O líder da oposição na Câmara Federal, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi alvo de mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal apareceu em sua casa em 18 de janeiro, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, na ação que trata de suposta incitação aos atos de 8 de janeiro de 2023. Foram apreendidos celular e arma do parlamentar. Jordi, depois do susto que teve, juntamente com a família, diz que está sendo perseguido politicamente. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Niterói e não praticou nenhuma conduta de rachadinha ou corrupção, por exemplo. Espera-se reação de outros parlamentares, inclusive dos presidentes da Câmara Federal e do Senado, diante desta ação. Um abraço a você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. E você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Fácil, né? É só digitar @Paulo Roberto Maciel 7919. Notícias gratuitas. Olha, Colatinense já começa o ano com aumento na tarifa de água e na tarifa de esgoto. Meu Deus, hein? Colatina tem aumento das tarifas de água e esgoto em quase 9%. Foi autorizado, hein? Em Colatina, o reajuste linear das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 8,66%, que incide nas tabelas de consumo. No talão de água referente ao mês de dezembro de 2023, vem um alerta para que o dono da residência que recebe a água desconsidere o verso da fatura e procure verificar a tabela nova acessando o site do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, que é a empresa que fornece água e também é responsável pela coleta de lixo. A Companhia de Água e Esgoto e Lixo informa que o aumento das tarifas foi autorizado pela diretoria colegiada da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a ARSP, considerando a lei complementar, lei federal e lei estadual. Foi celebrado o convênio número 001/2023, de 15 de fevereiro de 2023, entre a ARSP e o município de Colatina, tendo como interveniente o Sanear
visando a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no prazo de 20 anos. Os dados constam da resolução ARSP número 068, editada em 27 de outubro de 2023, para o período tarifário de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Então, colatinenses, se preparem, aumento de quase 9% nas tarifas de água, esgoto e lixo. Não é fácil, hein? Não é fácil, quase 9%. Amigos e amigas, vamos a atualidades, momento de atualidades aqui em meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para aumentarmos nossa rede de amizade, ok? @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai ao YouTube, Instagram, temos o blog e Facebook, ok? Catequese, informações gerais, atualidades. Igreja Católica é a única instituição humana com sequência de chefes por 2000 anos. Você sabia disso? A Igreja Católica Apostólica Romana sempre teve um Papa. De São Pedro até o Papa Francisco, há uma sequência de 2000 anos. Não existe qualquer outra instituição humana com essa sequência de chefes. No Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, Jesus olhou fixamente para os olhos de Pedro e disse: Tu serás chamado Cefas, que no hebraico significa pedra, que vem a ser Pedro. Em Mateus 16, Jesus diz para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o Papa. Pedro é a pedra de unidade da igreja. É claro que a pedra invisível da igreja é Jesus. Mas a igreja é uma instituição humana que precisa de um cabeça, senão não se sustenta. Na escola há o diretor, no navio um comandante, no Estado um governador. Se não houver uma hierarquia de poderes com um cabeça, vira anarquismo, vira bagunça, pois todo mundo manda. Então Jesus colocou um chefe na igreja, que é uma sociedade de homens e mulheres fazendo uma série de promessas maravilhosas. Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino que vim inaugurar na terra, ou seja, o poder de abrir e fechar, e as portas do inferno nunca vencerão a igreja. Tudo que ligares na terra, eu ligo no céu, disse Jesus a Pedro. Esse é o poder extraordinário que Jesus deixou ao Papa. É claro que o Papa não é infalível em qualquer coisa, mas quando define um dogma de fé, é inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja inteira tem que aceitar e acreditar, mesmo que não entenda. Então, só no dogma de fé é que há infalibilidade. O Papa, no entanto, não é infalível em política, arte, música, economia. Muitos papas na história da igreja erraram muito, mas nunca uma bula pontifícia proclamando um dogma foi revogada. Até Alexandre VI, Papa espanhol, Papa Borgia, que foi muito contestado por seus erros, nunca teve uma bula contestada. Isso porque o Papa tem uma assistência especial do Espírito Santo quando fala da doutrina e não das outras ciências. Depois que Jesus foi para o céu, quem comandou a igreja foi Pedro, cujo nome é citado 169 vezes no Evangelho. 169 vezes. Em Pentecostes, ele fez um grande discurso. É ele quem reúne o concílio no ano de 49 em Jerusalém. É ele quem batiza o primeiro pagão na casa de Cornélio. O primado dele é algo que está nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé vão a Pedro para acertar a questão da circuncisão.
Vejam que informações importantes do canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Jesus Cristo, Deus e Filho do Homem. Jesus preferia usar para se referir a si próprio a expressão Filho do Homem, ao invés de Messias ou Filho de Davi, pois não queria conotação política para a sua pessoa. Messias, entre os hebreus, tinha conotação política e nacionalista, de um rei que viria para derrubar o poderio romano, libertar Israel deste jugo e dar-lhe a liderança sobre todas as nações do mundo. Jesus não veio para isso, dizendo que meu reino não é deste mundo. 69 vezes aparece a expressão Filho do Homem nos evangelhos, deixando clara a divindade de Jesus, mas sem conotação política. Sábado é complicado por fariseus e cristãos assumem o domingo como dia do Senhor. Olha, para os judeus era lícito, quando passassem por uma plantação, apanhar algum vegetal para saciar a fome. Os fariseus, doutores da lei, no entanto, complicaram a vida do judeu no sábado. Criaram 39 tipos de trabalho que não podiam ser realizados no sábado, algo que não estava na lei de Moisés. Até mesmo colher algo para comer numa lavoura era proibido. O sábado passou a ser uma espécie de prisão para o povo, e Jesus veio para libertá-lo da escravidão da lei e colocá-lo na lei perfeita do Espírito Santo. Por isso contesta o sábado várias vezes, curando um homem com a mão seca na sinagoga e expulsando o demônio de um homem também no sábado, dia que os judeus se reuniam para orações na sua igreja. Ele mostra que o homem é mais importante que o sábado. E Jesus se declara Senhor do sábado. A igreja explica que o domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou no domingo, ele estabeleceu uma nova criação. E este passou a ser o primeiro dia deste novo tempo, vindo depois do sábado judaico. São Justino, que foi padre da igreja e morreu mártir em 185, já dizia que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para prestar culto a Deus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, São Paulo celebra a missa no primeiro dia da semana, precedido da segunda-feira, segundo dia. O domingo deve ser dia de descanso e de honrar a Deus, de prestar-lhe culto. É o dia do Senhor, dia de preceito para o católico assistir à missa. Infelizmente, somente cerca de 10% dos católicos vão à missa dominical. E o Brasil tem 60% de católicos, segundo as estatísticas. Então é preciso de muito mais católicos frequentarem a igreja. Não deixemos de ir à igreja, especialmente aos domingos. É o momento de congregar, é o momento de louvar a Deus, adorar a Deus, demonstrar a nossa fé e buscar a salvação, que Deus já nos deu quando morreu na cruz e depois ressuscitou. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, nosso Paizinho do céu, o Pai celestial. E agora eu clamo do aramaico, como dizemos nós católicos, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Estejamos prontos. Reconciliemos-nos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna por todos os séculos dos séculos convosco.